No Bíblia Comentada de hoje, seguimos para Êxodo capítulo 26, onde Deus detalha a construção do tabernáculo, desde as cortinas até a estrutura. Cada detalhe reflete sua santidade e aponta para um lugar de encontro entre Deus e seu povo. Vamos juntos descobrir como esses elementos simbolizam a presença divina e a adoração verdadeira. O capítulo 26 do livro de Êxodo nos apresenta as instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, o santuário móvel que seria o centro da adoração a Deus durante a jornada do povo de Israel pelo deserto. Esses versículos refletem a santidade e a precisão divina, apontando para um Deus que deseja habitar no meio de seu povo, mas em um ambiente que reflete sua glória e santidade. Cada detalhe do tabernáculo tem um propósito simbólico, didático e espiritual, e seu estudo nos convida a mergulhar na riqueza da revelação divina. Começando pelas cortinas, Deus ordena que sejam feitas 10 cortinas de linho fino torcido, decoradas com querubins e tingidas de azul, púrpura e escarlate. O linho fino simboliza a pureza e a santidade. É impressionante como Deus escolhe os querubins, seres angelicais que representam sua presença e guardam sua glória, para serem bordados nas cortinas. É como se o próprio céu estivesse entrelaçado no santuário terreno. A escolha das cores também não é acidental. O azul nos remete ao céu e à transcendência de Deus. A púrpura fala de realeza e autoridade. E o escarlate lembra o sacrifício e a redenção. Cada cortina deveria medir 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Dimensões que, traduzidas para o sistema métrico contemporâneo, equivalem aproximadamente a 12,5 metros de comprimento por 2 metros de largura. Esses números exatos indicam ordem, perfeição e planejamento divino. As cortinas deveriam ser unidas em grupos de 5, formando 2 conjuntos. E esses conjuntos seriam ligados por meio de alças de tecido azul e colchetes de ouro. A conexão das cortinas em uma unidade maior simboliza a união e a harmonia na adoração. O uso do ouro nos colchetes destaca a preciosidade daquilo que liga as partes do tabernáculo, indicando que a comunhão e a adoração não podem ser tratadas com leviandade. O ouro, metal associado à realeza e à glória divina, nos lembra que cada detalhe do tabernáculo deveria apontar para a presença de um Deus majestoso. Em seguida, Deus ordena a confecção de um segundo conjunto de coberturas, desta vez feitas de pelos de cabra. Essas cortinas seriam mais robustas e menos elaboradas do que as de linho fino, mas igualmente importantes, pois formariam uma camada de proteção adicional. Seriam feitas 11 cortinas, cada uma medindo 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura, o que equivale a cerca de 13,5 metros por 2 metros. Assim como as cortinas internas, essas também seriam unidas em 2 conjuntos, um com 5 e outro com 6, e conectadas por alças e colchetes, embora, neste caso, os colchetes fossem de bronze, um metal menos precioso do que o ouro. O bronze, frequentemente associado ao julgamento e à purificação, aqui nos lembra que, mesmo fora do espaço mais sagrado, a santidade de Deus exige proteção e separação. Ainda sobre as coberturas, há instruções para uma terceira camada de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma quarta camada de peles de animais marinhos. As peles de carneiro, tingidas de vermelho, reforçam o simbolismo do sacrifício e da redenção, enquanto a camada final, feita de peles resistentes, proporcionava proteção contra as intempéries do deserto. Essa combinação de beleza interna e resistência externa reflete o equilíbrio entre glória espiritual e proteção prática. O cuidado com a construção do tabernáculo se estende à estrutura de sustentação. Deus ordena a fabricação de tábuas de madeira de acácia, cada uma com 10 côvados de altura e 1,5 côvado de largura, ou seja, aproximadamente 4,5 metros de altura por 70 centímetros de largura. Essas tábuas seriam revestidas de ouro e unidas por encaixes e bases de prata. A madeira de acácia era conhecida por sua durabilidade e resistência às condições do deserto, enquanto o ouro simbolizava pureza e santidade. A prata, frequentemente associada à redenção, reforça o conceito de que o tabernáculo não era apenas uma construção física, mas uma expressão da relação redentora de Deus com seu povo. Cada detalhe das dimensões e materiais do tabernáculo nos aponta para um Deus de ordem e perfeição, que estabelece padrões claros para aqueles que o adoram.
O cuidado com as especificações, desde os bordados nas cortinas até o acabamento das tábuas, nos lembra que a adoração exige reverência e dedicação. Além disso, o tabernáculo era uma sombra das coisas celestiais, apontando para Jesus Cristo como o verdadeiro tabernáculo, que veio habitar entre nós. Os versículos seguintes detalham como as cortinas externas seriam colocadas sobre as tábuas e unidas para formar uma estrutura unificada. Cada camada de cortinas tinha sua função específica. As de linho fino traziam beleza e apontavam para a santidade de Deus, enquanto as externas protegiam o santuário contra as condições adversas do deserto. Essa sobreposição de beleza e proteção nos ensina que, na presença de Deus, há tanto glória quanto segurança. Ao longo de toda a descrição, percebemos como Deus valoriza cada elemento, desde os materiais mais preciosos até aqueles mais simples. Essa abordagem nos ensina que todos os aspectos de nossa vida devem refletir a glória de Deus, seja no que é visível e impressionante, ou no que é escondido e aparentemente insignificante. O tabernáculo era mais do que um local de culto. Era um testemunho do desejo de Deus de habitar no meio de seu povo e da necessidade de preparação espiritual para se aproximar dele. Essa preparação incluía não apenas o espaço físico, mas também os corações dos adoradores, que deveriam reconhecer a santidade e a majestade de Deus em cada detalhe do santuário. Os tecidos, os metais e as dimensões revelam mais do que um simples projeto arquitetônico. Eles apontam para a obra redentora de Deus, para sua santidade inabalável e para seu desejo de se relacionar com a humanidade. Ao mesmo tempo, eles desafiam os israelitas, e a nós, a uma adoração que combine reverência e devoção. Os próximos versículos continuam a detalhar como o tabernáculo deveria ser estruturado, enfatizando ainda mais a glória de Deus e a precisão de suas instruções. Deus descreve a fabricação de um véu especial, que seria uma peça central no santuário, tanto funcional quanto simbólica. Este véu, tecido com linho fino torcido e adornado com cores vibrantes, azul, púrpura e escarlate, deveria ser bordado com querubins, assim como as cortinas internas. O véu separaria o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança seria colocada, do lugar santo, acessível aos sacerdotes no desempenho de suas funções diárias. A presença dos querubins no véu não é um mero detalhe decorativo. Esses seres celestiais, representados em várias partes do tabernáculo, são uma lembrança constante da santidade de Deus e da barreira que existia entre ele e a humanidade por causa do pecado. O véu, com seu esplendor e suas imagens, simboliza essa separação, ao mesmo tempo que aponta para a esperança futura de reconciliação plena com Deus. O fato de ele ser feito de linho fino reforça a ideia de pureza e santidade. Esse véu seria sustentado por 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, firmadas em bases de prata. As colunas, embora aparentemente simples, carregam um peso simbólico profundo. O ouro que as revestia destacava sua conexão com o divino, enquanto as bases de prata nos lembram, mais uma vez, da redenção. É notável como a madeira de acácia aparece repetidamente na estrutura do tabernáculo, refletindo resistência e durabilidade, qualidades que nos apontam para a eternidade do Deus que ali habitaria. O véu não apenas separava, mas também protegia o lugar mais santo do santuário. Ali, na presença de Deus, a Arca da Aliança seria colocada, com o propiciatório e os querubins que simbolizavam o trono divino. Essa separação era um lembrete visual e físico de que o acesso à presença de Deus era limitado, algo que seria rompido somente séculos depois, quando Jesus Cristo entregou sua vida, rasgando o véu no Templo de Jerusalém de alto a baixo. Além do véu, Deus ordena a colocação de outra cortina para a entrada do tabernáculo, conhecida como a porta. Essa cortina, também feita de linho fino torcido e decorada com as mesmas cores vivas, azul, púrpura e escarlate, era bordada com um desenho artístico, mas sem os querubins. Diferentemente do véu interno, essa cortina servia como um convite, uma entrada que simbolizava acesso e acolhimento àqueles que se aproximassem para adorar. Essa porta marcava a transição entre o mundo exterior e o espaço sagrado. A cortina da entrada seria sustentada por 5 colunas de madeira de acácia, igualmente revestidas de ouro, mas desta vez fixadas em bases de bronze. A mudança do material das bases, do prata no véu interno para o bronze na entrada, carrega um significado importante.
O bronze, frequentemente associado ao julgamento e à purificação, aponta para o fato de que aqueles que se aproximam de Deus devem passar por uma preparação espiritual e moral antes de entrar em sua presença. Cada um desses elementos reforça a ideia de que o tabernáculo não era apenas um local físico, mas um reflexo do relacionamento entre Deus e seu povo. A progressão das áreas, do átrio externo ao lugar santo e finalmente ao Santo dos Santos, simboliza a jornada espiritual do ser humano em direção à comunhão com Deus. Essa jornada exige santidade, obediência e reverência. Além disso, o uso de materiais como ouro, prata, bronze, linho e madeira de acácia, cada um com seus próprios significados e propósitos, nos ensina que Deus se preocupa tanto com o espiritual quanto com o físico. Ele quer que cada detalhe de nossa adoração, desde a motivação interior até as ações externas, seja feito com excelência e dedicação. O tabernáculo, com suas cortinas, tábuas, véus e colunas, era um lugar de encontro, um espaço onde a glória de Deus habitava no meio do seu povo. Porém, ele também era um prenúncio do verdadeiro tabernáculo, Jesus Cristo, que veio para fazer morada entre nós e nos dar acesso direto ao Pai. Cada detalhe do tabernáculo nos aponta para essa realidade maior, convidando-nos a refletir sobre a profundidade da obra redentora de Deus e o cuidado que Ele tem ao se revelar a nós. Nos versículos finais deste capítulo, Deus dá as instruções específicas sobre o véu e a entrada do tabernáculo, elementos que completam a estrutura sagrada e organizam os espaços internos para a adoração. O véu, descrito com riqueza de detalhes, deveria ser feito de linho fino torcido, tingido de azul, púrpura e escarlate, e bordado com querubins. Este véu seria pendurado em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, sustentadas por bases de prata, e serviria para separar o Santo dos Santos do lugar santo. O Santo dos Santos, o espaço mais sagrado do tabernáculo, seria onde a Arca da Aliança estaria colocada, um símbolo da presença divina entre o povo. O papel do véu transcende o material e a estética. Ele funciona como uma barreira que protegia o ser humano da presença direta de Deus, enfatizando a santidade divina e a necessidade de purificação e mediação para se aproximar dele. Ao mesmo tempo, ele aponta para a obra de redenção, prenunciando o rasgar do véu no templo, que ocorre na crucificação de Cristo, como relatado em Mateus capítulo 27, versículo 51. Esse ato marcaria a remoção da separação entre Deus e a humanidade por meio do sacrifício perfeito de Jesus. Após o véu, a Arca da Aliança deveria ser posicionada dentro do Santo dos Santos, enfatizando que ali estava o trono de Deus entre os querubins. Diante do véu, no lugar santo, deveriam ser colocados a mesa com os pães da proposição e o candelabro. A mesa ficaria ao lado norte do tabernáculo, enquanto o candelabro deveria ser colocado ao lado sul. Essa disposição não era aleatória, mas carregava simbolismos claros. A luz do candelabro iluminando o santuário representava a presença contínua de Deus como luz para seu povo, enquanto os pães da proposição simbolizavam a provisão divina e o relacionamento de aliança entre Deus e Israel. Por fim, Deus descreve a cortina para a entrada do tabernáculo, que serviria como porta de acesso ao lugar santo. Assim como o véu interno, a cortina da entrada deveria ser feita de linho fino torcido, tingido de azul, púrpura e escarlate, mas sem os bordados de querubins. Essa ausência é significativa. Enquanto o véu interno simboliza a separação e a santidade absoluta, a cortina da entrada é um convite ao povo para se aproximar de Deus, através dos sacerdotes, com reverência e gratidão. As 5 colunas que sustentariam a cortina da entrada seriam feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro, mas suas bases deveriam ser de bronze em vez de prata. Essa mudança no material reflete a diferença entre a entrada do tabernáculo e o véu interno. O bronze associado ao julgamento sugere a necessidade de purificação antes de entrar no espaço sagrado. O contraste entre as bases de bronze e as de prata ressalta a progressão espiritual exigida para se aproximar de Deus, da purificação inicial ao encontro com a redenção. Com isso, o capítulo encerra o detalhamento da estrutura do tabernáculo, mostrando uma obra de santidade e beleza, um espaço onde Deus habitaria entre seu povo. Cada detalhe, das cortinas às colunas, do ouro ao bronze, revela um Deus que não apenas exige excelência em adoração, mas também prepara o caminho para que seu povo o encontre.
Essa preparação aponta para Jesus Cristo como o cumprimento perfeito de cada elemento do tabernáculo, pois ele é a verdadeira porta, o véu rasgado e a luz que guia o povo à presença de Deus. Ao refletir sobre o tabernáculo como um todo, percebemos que ele não era apenas um espaço físico, mas uma declaração viva do caráter de Deus, santo, redentor, acolhedor e majestoso. Esses ensinamentos permanecem como um convite para nós hoje a vivermos em reverência e adoração a um Deus que deseja habitar conosco e transformar nossas vidas em santuários para a sua glória. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.